Oi, tudo bem? Eu vou mostrar nesse vídeo, eu vou explicar um pouco o que que é curva de nível, né? E alguns conceitos, assim, pegar aqui na internet para mostrar aqui, olha só, eu tenho aqui o Google Maps, né? Então, tem algumas palavras que é importante a gente saber, nós somos técnicos, né? Então a gente tem que saber o termo correto. Quando eu olho aqui uma imagem como essa que está aqui na tela, isso aqui é um mapa, porque a escala está muito pequena, está tudo muito pequenininho, né? Quando eu aproximo bastante e já começo a ver as ruas e tal, nesse tipo de escala que está aqui, esse desenho já é uma carta. O mais comum é a gente lidar com carta desse tipo, que é uma carta topográfica aqui, essa aqui é uma carta padrão do IBGE, né? A gente consegue. Eu tenho vários exemplos, né? O Brasil está todo mapeado com esse tipo de carta topográfica, e aí na carta topográfica aparece essa informação para mim, que são essas linhas, que são as curvas de níveis. Essas curvas elas tentam me mostrar a inclinação do terreno. É claro que é muito difícil, o terreno está no espaço, ele é tridimensional, mas a gente fez uma representação bidimensional para esse terreno, mas ela é uma representação muito interessante. Então, cada linha dessa aqui de curva de nível significa que em qualquer ponto dessa linha eu tenho a mesma altura em relação, aqui é uma carta, então em relação ao nível do mar. Então, lá, eu tenho minha cota 1500, 1400, então isso aqui é uma serra bem alta em relação ao nível do mar, 1300, 1400. Então, entre essa curva de nível e essa aqui, eu tenho 100 metros de desnível. Quando a gente aumenta muito a escala, a gente está trabalhando com uma planta baixa, tá? Aqui é uma planta. Então aqui eu estou com um CAD aberto e eu tenho uma planta cheia de curvas de nível, né? Esse terreno aqui tem 50 por 50 e eu desenhei essas curvas aqui. Com o Auto Landscape, que está aqui no topo da tela, eu pude pegar aqui e só marcar para ele que são curvas de nível, né? Tem essa opção aqui de converter ele polylines e tal, para curva de nível, e eu tenho o botão do Visual Plan. O Visual Plan, então, o Visual Plan é um programa da UE, assim como o Auto Landscape, e o interessante dele é que ele vai ter essa conversa ali com o Auto Landscape que vai me permitir fazer o desenho das curvas de nível e já visualizar elas em 3D. Eu vou fazer dois vídeos explicando isso tudo. Mas aqui, olha, eu tenho um polígono que veio lá do CAD que eu apaguei. Então eu tenho aqui minhas curvas de nível. Então eu tenho o nível delas, 7, 9. Então eu criei curvas a partir de 1 metro e eu fui de 2 em 2. Então foi de 1 para 3, para 5, 7, 9, 5, 10. Esses números eles vão ficar em negrito aqui para ir separando. E aqui do lado direito eu tenho o meu terreno, olha só. Então, essas curvas que estão aqui do lado esquerdo geraram um terreno para mim do lado direito. O que eu posso usar aqui para ajudar a explicar melhor isso que a gente está vendo? Aqui no Visual Plan eu tenho uma opção que é mostrar as curvas no 3D, olha só. E eu marquei aqui para mostrar também a cota, né? Então ele vai mostrar esse número 1 aqui para mim, mas eu vou ver aqui no meu terreno a curva, tá vendo? Então essa curva aqui lá de cima que forma um platô, é a curva 9, ela está lá em cima, tá vendo? E as outras curvas estão aqui. Se eu tiver uma exibição de terreno aqui com essa malha aqui quadrada, às vezes fica melhor de ver as diversas inclinações aqui do terreno. Então a curva de nível é uma forma realmente da gente ver aqui em planta baixa o que no 3D, no espaço, fica dessa forma que está aqui do lado direito. Tá ok? Então é como se a gente chegasse aqui e criasse realmente fatias. Essa fatia aqui, ela está toda no mesmo nível, que no caso para mim deve ser aqui o nível 7. A mais aberta aqui, essa outra de fora, essa chegou aqui até na borda, então está no nível 1. Tá vendo? Então eu consigo saber
o nível dessa guia e como se eu tivesse cortado realmente, como se esse terreno fosse um pão de forma e eu tivesse feito esse fatiamento dele, né? Então, aí fica fácil de entender quando você olha a planta abaixo, por exemplo, se eu mudar um pouco esse terreno, se essa minha curva fosse mais acentuada, né? Quanto menor essa distância de uma curva para outra, mais o terreno tem uma inclinação acentuada, né? Claro que também tem a questão do desnível, né? Então aqui eu posso, se eu fizer mais uma sequência aqui de curvas e der uma altura, eu estou com 7 metros, teria que aumentar tudo um pouquinho para deixar mais em evidência essa inclinação, né? Uma inclinação muito suave, ela é difícil de perceber rapidamente assim. Eu vou converter isso aqui para curva de nível. Não estou preocupado ainda em mostrar como usar o programa, eu quero mostrar só tentar entender o que é curva de nível, né? Minha preocupação no CAD ali, no caso do Outland, não foi fazer o 3D, né? Foi desenhar ali a planta mesmo, porque aí eu tenho a possibilidade de consultar isso aqui no visual, tá vendo? Eu fiz o morro ficar mais, o relevo ficar mais acentuado, então aquela mesma opção aqui, tá vendo? Destaca ainda mais isso que eu estou falando, de que as curvas de nível estão fatiando o meu terreno, tá ok? Então, esse é o conceito, espero que eu tenha conseguido mostrar, né? Então a curva de nível vai aparecer realmente nas cartas topográficas, que tem uma escala, você vê uma região, né? Ou na planta realmente, na planta baixa, que é uma escala de obra, né? A escala de construção civil é a escala da planta baixa. A escala da topografia regional, de orientação, tal, aí já vai para a carta topográfica, que são aquelas do IBGE. Quem quiser pode ir lá no IBGE e comprar. Tá ok? É isso aí. Eu vou fazer mais um vídeo daqui a pouco, mostrando mais alguns recursos aqui, aí já falando dos programas.